Na tarde de 9 de março de 2026, uma perseguição policial terminou em um corredor estreito entre veículos e um ônibus da CTA. Dentro do Mercedes branco estava Derek Jordan, de 42 anos. Ao redor dele, policiais se aproximavam por diferentes lados. Dentro do ônibus, ainda havia passageiros. Então, em aproximadamente 1,5 segundo, 6 disparos foram efetuados contra o veículo. Derek Jordan seria levado ao hospital. Ele não sobreviveria. Mas, quando a própria agência responsável por investigar a polícia publicou as gravações, uma pergunta permaneceu no centro de tudo. No instante em que o policial abriu fogo, o Mercedes ainda representava uma ameaça imediata? Ou a situação já havia se transformado em um cerco sem saída? O caso é identificado pela Civilian Office of Police Accountability, a COPA, como log number 2026.1206. O incidente aconteceu às 17h40 do dia 9 de março de 2026, no 11º Distrito de Chicago. A pessoa morta foi identificada como Derek Jordan. Em 8 de maio, a COPA publicou documentos oficiais e arquivos de mídia relacionados ao caso. Bodycams, câmeras de viaturas, câmeras fixas, imagens da CTA, vídeos de moradores, comunicações oficiais e chamadas para o 911. Mas existe uma regra fundamental. A própria COPA afirma que publicar essas gravações não significa que já exista uma conclusão sobre a conduta policial. Por isso, esta investigação começa pelas imagens. Mas para entender como Derek Jordan terminou cercado junto a um ônibus, segundo a informação preliminar divulgada pela COPA, policiais haviam sido alertados sobre um veículo procurado em conexão com um incidente ocorrido na I-290 mais cedo naquele dia. Mais tarde, uma câmera pod registrou o veículo em North Holman Avenue. Era um Mercedes branco. Pouco depois, policiais em um veículo não caracterizado tentaram abordar o motorista. O homem ao volante era Derek Jordan. E, naquele momento, a ocorrência mudou de natureza. O Mercedes não parou. Ele fugiu. A câmera pod acompanha o Mercedes enquanto ele atravessa a via. Na faixa de pedestres, uma mulher entra na trajetória do veículo. O material oficial registra o momento em que ela é atingida. Por respeito à vítima, não exibiremos o impacto. O que acontece em seguida também é importante. O Mercedes não permanece no local. Ele continua fugindo. A ocorrência agora já envolvia uma pedestre ferida, um veículo em fuga e policiais tentando alcançá-lo. E poucos segundos depois, o Mercedes chegaria a um ponto onde sua rota seria bloqueada. Depois de atingir a pedestre, o Mercedes continua fugindo. Mas poucos segundos depois, ele chega a uma área onde já não existe uma saída livre. Segundo a COPA, um ônibus da CTA estava parado perpendicularmente à saída do beco. O Mercedes tentou passar entre o coletivo e um veículo estacionado.
A câmera instalada dentro do ônibus mostra o Mercedes passando extremamente perto da lateral do coletivo. A narrativa preliminar relata que o carro atingiu o ônibus várias vezes. Em seguida, o movimento do veículo muda de direção. É a partir daqui que policiais começam a convergir para a mesma área. O que era uma perseguição agora havia se tornado um cerco ao redor de um carro preso entre obstáculos. Duas câmeras instaladas dentro do ônibus revelam outro detalhe essencial. Havia passageiros no interior do coletivo. Pela porta frontal, a dianteira do Mercedes aparece do lado de fora. O veículo estava extremamente próximo da entrada do ônibus. Em outro ângulo interno, a mesma proximidade continua visível enquanto passageiros permanecem dentro. As imagens possuem desfoques aplicados para preservar a identidade dos civis. Essas câmeras não possuem áudio. Elas não explicam, sozinhas, por que os disparos ocorreram, mas mostram que o desfecho se formou ao lado de um ônibus cheio. Enquanto passageiros permaneciam dentro do ônibus, policiais chegavam à área do bloqueio. Uma câmera externa mostra o Mercedes junto ao coletivo e a gente se aproximando pela rua. Pela bodycam de um policial testemunha, a lateral do Mercedes ocupa quase todo o enquadramento. O agente chega à região da porta do veículo. Outro policial também chega ao carro por um ângulo diferente. No enquadramento, uma arma aparece direcionada para a área do Mercedes. Um terceiro ponto de vista revela a dianteira do Mercedes no corredor estreito ao lado do ônibus. O carro aparece entre o coletivo e outro veículo, enquanto policiais ocupam posições ao redor da cena. Um desses ângulos, isoladamente, explica qual ameaça seria percebida no primeiro disparo. Mas eles mostram como a distância entre policiais e Mercedes havia desaparecido. A poucos passos do Mercedes, o áudio das bodycams passa a ser tão importante quanto a imagem. Segundo a Copa, policiais deram ordens para que o indivíduo saísse do veículo. Mas a nota oficial não informa as palavras exatas utilizadas naquele instante. E, em uma cena com vozes sobrepostas, movimento e tensão, uma palavra traduzida incorretamente pode mudar a interpretação do caso. Por isso, o áudio original deve ser preservado, e a tradução definitiva só deve entrar depois de conferida diretamente na gravação. O que já pode ser afirmado é que os policiais tentavam obter a saída do ocupante do veículo. E segundos depois, essa tentativa terminaria em 6 disparos. O relatório oficial registra 6 disparos efetuados pelo policial Max Walser. A arma registrada no documento é uma pistola semiautomática Glock, identificada como calibre .45. A gravação associada ao policial que disparou é a BWEC-1. Mas, naquele ângulo, a visão do Mercedes está parcialmente limitada pela posição do próprio policial. A BWC-2, de um policial testemunha, mostra a lateral do veículo a poucos passos de distância. Seis tiros, em uma sequência extremamente rápida. Em replay visual, os ângulos serão observados sem reproduzir novamente o áudio. A próxima questão é o que o Mercedes fazia no instante em que os tiros começaram. A Copa descreve preliminarmente que o Mercedes recuou e depois voltou a dirigir em direção ao ônibus. Para observar esse movimento, o ângulo mais útil não é a bodycam,
É a câmera externa do coletivo. No início da sequência, o Mercedes aparece parcialmente abaixo do enquadramento, junto ao ônibus e aos policiais. Nos segundos seguintes, sua posição muda no quadro. A dianteira do veículo avança para dentro do campo visível da câmera. Esse movimento é compatível com a narrativa preliminar da Copa. O carro seguia em direção ao ônibus quando o policial atirou. Mas há um limite importante. A bodycam mostra quão perto os agentes estavam do carro. Ela não determina, sozinha, a direção exata da ameaça percebida pelo policial que disparou. Então, o carro parece se mover, mas a questão legal permanece. Naquele instante, quem estava imediatamente em risco? Para entender o que o policial poderia ter percebido, é preciso observar a sua própria câmera corporal. A Copa identifica a BWC-1 como a gravação do policial que efetuou os disparos. Mas, quando a sequência fatal começa, esse ângulo apresenta uma limitação decisiva. A imagem permanece tomada pelo interior do veículo e pelo volante. A câmera do policial que disparou não mostra, com clareza, a frente ou a lateral do Mercedes. Isso significa que este vídeo é essencial para identificar a perspectiva do disparo, mas insuficiente, isoladamente, para determinar a direção exata do movimento do carro. O ângulo externo mostra movimento. O ângulo testemunhal mostra proximidade. E o ângulo do disparo mostra uma percepção visual parcialmente obstruída. A próxima pergunta é o que os documentos registraram sobre a ameaça alegada. Se a bodycam do policial não mostra claramente o Mercedes, o relatório registra como a ameaça foi classificada. No formulário, o objeto identificado como arma não é uma pistola apontada no instante dos tiros. É o próprio veículo. O TRR marca que o Mercedes teria sido utilizado em uma tentativa de atacar um policial. Também aparecem registradas razões como defesa própria, defesa de outro policial, sujeito em fuga e resistência ou agressão. Em um formulário suplementar, o documento ainda marca que a arma de fogo foi disparada contra ou para dentro de um veículo em movimento. Isso torna o movimento do Mercedes central para compreender a justificativa declarada. Mas o relatório não encerra o caso. Ele registra a ameaça alegada. A investigação ainda precisa determinar se essa ameaça justificava 6 disparos fatais. Existe uma distinção essencial neste caso. No TRR, a ameaça registrada é o próprio Mercedes, tratado como arma contra um policial. Mas, nos documentos públicos revisados até aqui, não encontramos confirmação de uma arma de fogo recuperada dentro do carro. Também não há, nos ângulos analisados do instante dos tiros, uma visão clara de Derek Jordan apontando ou disparando uma arma. Isso não prova que uma arma jamais existiu. Significa que esta investigação não atribuirá uma arma de fogo a Derek Jordan, sem evidência oficial específica. Com o que está comprovado, a ameaça registrada no relatório continua sendo o movimento do Mercedes. Enquanto a investigação tenta compreender o instante dos tiros, outro conjunto de registros revela a resposta imediata ao incidente. A Copa disponibilizou 3 chamadas feitas ao serviço 911. As gravações duram menos de 1 min cada e registram o que foi comunicado à emergência nos primeiros momentos.
As gravações duram e também foi publicado um arquivo de comunicações do OMC, o Centro de Gerenciamento de Emergência de Chicago. Enos de 1 min cada, e registram o que foi comunicado à emergência nos primeiros momentos. Esse arquivo é muito mais extenso, mais de 30 min de comunicações relacionadas à ocorrência. Mas há uma regra documental que precisa ser mantida. Uma palavra mal transcrita em uma chamada de emergência pode alterar a compreensão do que testemunhas relataram. O que está comprovado é que, após o tiroteio, múltiplos registros de emergência passaram a documentar a cena. Os 6 tiros já foram reproduzidos uma única vez. A partir daqui, os registros serão observados, sem repetir o áudio. Na bodycam do policial BWC2, imediatamente após a sequência, a lateral do Mercedes continua a poucos passos dos policiais. O veículo permanece no espaço estreito onde a ocorrência terminou. Pelo ângulo do policial que disparou, agentes passam a circular pela área frontal do carro e do ônibus. O relatório do caso registra Derek Jordan com ferimentos fatais e identifica Mount Sinai Hospital no campo de atendimento. Mas esta sequência ainda não mostra toda a resposta posterior. A Copa publicou outras bodycams de agentes que chegaram após o tiroteio. Até aqui, o que vemos é o encerramento imediato da perseguição e o início da resposta à cena fatal. A Copa publicou os registros relacionados ao uso de força fatal e aos acontecimentos imediatamente posteriores. O caso envolve Derek Jordan e um incidente ocorrido em 9 de março de 2026, às 5h40 da tarde. As imagens mostraram um Mercedes em fuga, o atropelamento omitido por sensibilidade, o bloqueio junto ao ônibus e os 6 disparos fatais. Mas divulgar evidências não é o mesmo que publicar uma conclusão. No portal oficial consultado, ainda não aparece data de encerramento nem relatório final ou memorando publicado para este caso. Então a pergunta que abriu esta investigação permanece. No instante em que o policial efetuou 6 disparos, o Mercedes ainda representava uma ameaça imediata que justificava a força letal? Até que a Copa publique sua conclusão, os arquivos mostram os fatos disponíveis, mas não entregam um veredito final. Se este tipo de investigação documental ajuda você a compreender melhor casos reais, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada detalhe importa. Cada câmera conta apenas uma parte da história, e a verdade só começa a aparecer quando todos os ângulos são colocados lado a lado.